Sejam bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Em Êxodo 17. Neste episódio, continuaremos a fascinante história do povo hebreu e suas conquistas apesar das adversidades. Os amalequitas declaram guerra aos hebreus, que obtêm sobre aqueles grande vitória sob o comando de Josué, em cumprimento às ordens de Moisés e por efeito das orações deste. Vamos lá? A fama dos hebreus, que se espalhava por toda parte, lançou o temor no espírito dos povos vizinhos, os quais, de comum acordo, deliberaram expulsá-los e, até se possível, exterminá-los completamente. Sendo os amalequitas, que estavam em Edom e na cidade de Petra, sob o governo de diversos reis, os mais valentes e também os mais animados para essa guerra, enviaram embaixadores às nações mais próximas, pedindo que também nela tomassem parte. Advertiram-nos de que, embora aqueles estrangeiros que se aproximavam de seu país em tão grande número fossem fugitivos, evadidos do Egito para livrar-se da escravidão, não deviam ser menosprezados. Era preciso atacá-los antes que se fortalecessem mais e, tomados de orgulho por terem sido deixados tranquilos, primeiro lhes declarassem guerra. A prudência exigia que logo se fizesse oposição a esse poder nascente e que fossem esses inimigos atacados no deserto, antes que se tornassem temíveis pela conquista de riqueza e de poderosas cidades, pois é mais fácil evitar o perigo por sábia previdência que escapar dele depois haver caído. Essas razões os convenceram e resolveram de comum acordo marchar contra os israelitas. Fique conosco até o fim e descubra o que Deus fez pelo povo. Moisés, que jamais imaginava ter de se empenhar numa guerra, vendo os hebreus espantados com tão imprevisto perigo, pela necessidade de combater inimigos tão aguerridos e providos de todos os recursos necessários, dos quais o seu povo estava destituído, exortou-os a confiar em Deus, pois era por ordem e com o auxílio dele que haviam preferido a liberdade à escravidão e vencido tudo o que se opusera à sua retirada. Aconselhou-os a pensar apenas em vencer, sem imaginar que a abundância que tinham os inimigos de todas as coisas necessárias para a guerra significasse alguma vantagem, pois, tendo Deus do seu lado, não poderiam duvidar de que sobrepujariam os adversários em tudo, depois de terem experimentado a força invencível do auxílio divino, em ocasiões mais perigosas que a mesma guerra, pois na guerra o combate é contra homens. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Moisés sempre os chamava à memória do que Deus fez por eles, e que deviam lembrar que, estando cercados pelo mar e por montanhas, às vezes prestes a morrer de fome e de sede, Deus lhes abrira caminho através das águas e os livrara por vários milagres dos extremos com que se depararam. Por fim, acrescentou que deviam combater corajosamente, pois se vencessem, encontrar-se-iam em feliz abundância de todas as espécies de bens. Depois de animá-los com essas palavras, reuniu os chefes e os principais dos israelitas, e falou-lhes ainda em geral e em particular, recomendando aos moços que obedecessem aos mais velhos e a estes que executassem rigorosamente as ordens do general. Assim, havendo esse admirável guia do povo de Deus animado o povo com a esperança de um feliz êxito e de que aquele combate poria termo a todos os seus dissabores, eles conceberam tal desejo de lutar que pediram para ser levados logo ao campo de batalha, a fim de atacarem os inimigos, de modo que o seu ardor não esfriasse pela demora, o que só lhe seria prejudicial. Ele escolheu de toda aquela multidão os que julgou mais capazes para o combate e deu-lhes Josué por general. Este era filho de Num, da tribo de Efraim, homem de grande mérito, pois era não menos judicioso que valente, eloquente e infatigável no trabalho. A piedade na qual Moisés o havia educado fazia-o distinguir-se dos demais. Moisés ordenou em seguida que algumas tropas guardassem os lugares de onde tiravam água para impedir que os inimigos dele se apoderassem, e deixou outros em maior número para a guarda do acampamento, das mulheres e das crianças, bem como da bagagem. Depois de haver assim disposto todas as coisas,
os israelitas passaram a noite toda em armas, esperando apenas o sinal combinado com o seu general e a ordem do oficial para atacar os inimigos. Moisés também passou a noite inteira acordado, instruindo Josué sobre o que fazer naquela jornada. Quando raiou o dia, exortou-o a esforçar-se para corresponder por meio de suas ações à esperança que se depositava nele e a conquistar por feliz êxito a estima dos soldados. Falou também em particular aos principais chefes e, em geral, a todo o exército, instigando-os a bem cumprirem cada um o seu dever. Depois de dar-lhes todas essas ordens, recomendou-os a Deus e ao comando de Josué e retirou-se para o monte. Logo depois, os dois exércitos chocaram-se com extremo ardor de parte a parte, e como os chefes tudo haviam feito para animá-los, o combate foi muito acirrado. Moisés, por sua vez, combatia com orações. Notando que quando as suas mãos estavam erguidas para o céu, os seus levavam a melhor, e quando, ao invés, o cansaço o obrigava a baixá-las, os amalequitas levavam vantagem, rogou a Arão, seu irmão, que sustentasse um de seus braços e a Hur, seu cunhado, que desposara Miriam, sua irmã, que sustentasse o outro. Assim os israelitas foram plenamente vitoriosos. E não teria ficado um só dentre os amalequitas, se a noite que sobreveio não tivesse dado a uma parte destes ocasião de se salvarem no meio das trevas. Nossos antepassados jamais conquistaram vitória mais célebre ou mais vantajosa, pois, além da glória de terem vencido tão poderosos inimigos e lançado o terror no coração de todos os povos vizinhos, aos quais depois foram sempre temíveis, tornaram-se senhores do acampamento dos amalequitas e conquistaram, tanto em geral como em particular, tão ricos despojos que passaram da penúria em que se encontravam, com carência de todas as coisas, à extrema abundância. Isso porque obtiveram grande quantidade de ouro e prata, vasos de cobre próprios para vários usos, armas, com todos os pertences de que era costume usar na guerra, tanto para ornamento quanto para combate, cavalos e todas as coisas de que os exércitos precisam. Eis qual foi o fim desse combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que, para o futuro, tudo lhes seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meios de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém, o mais extraordinário nessa grande vitória foi o fato de não custar a vida a um só israelita, embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com esta inscrição: Ao Deus vencedor. Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída, pois ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injustos e desumanos, atacando os israelitas no deserto, onde estes sofriam com a falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué, para testemunhar a alegria que estava sentindo pela vitória que este obtivera. Todo o acampamento ressoava, ao mesmo tempo, com cânticos em louvor a Deus, e alguns dias se passaram assim, em festas e regozijo. Em Êxodo 18, Reuel, ou Jetro, que significa amigo de Deus, era sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo, para também louvar a Deus com ele, e trouxe Zípora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela grande multidão cantaram em comum, nesse banquete, hinos em honra de Deus, a quem bendiziam como o autor de sua liberdade e de sua salvação. Dirigiram também louvores a Moisés, a quem reconheciam dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia, e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito o povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver as suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro, senão ele,
seria capaz de o fazer. O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça, que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. Ele não quis então falar-lhe, para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou-o, a sós, que escolhesse pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes e que reservasse para si apenas o que se referia ao bem e à salvação do povo, assuntos cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhe mais Reuel: assim não ignorais quais são as graças que Deus vos concedeu, nem que ele se serviu de vós para livrar este povo de tantos perigos. Deixai, pois, que outros decidam as questões que surgem entre eles, em particular, e entregai-vos inteiramente ao serviço de Deus, para vos tornardes ainda mais capaz de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de terdes feito a revista de todas as vossas tropas, vós as distribuísseis em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomearíeis chefes, e que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 500 homens, e os regimentos em companhias de 100 e de 50 homens, e essas companhias ainda em esquadras de 30, de 20 e de 10 homens, comandados por oficiais que teriam nomes conforme o número de soldados sob seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolhê-los entre os homens de bem e de reconhecida virtude, para decidir as divergências e as questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes do povo. E se ainda houver algum outro mais difícil, que eles não possam resolver, reservareis então para vós o encargo de solucioná-lo. Por esse meio, a justiça será feita a todos. Nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus, e o tomareis cada vez mais favorável ao vosso exército. Moisés não somente aprovou as advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem as idealizara, dando assim ao sogro toda a glória. O próprio Moisés o referiu nos livros santos, demonstrando o quanto estava longe de arrebatar aos outros a honra que lhes era devida e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comuns aos homens, como veremos em outro lugar por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo para avisar que iria tratar com Deus no monte e que esperava trazer-lhes novos testemunhos da extrema bondade dele para com o seu povo. Ordenou-lhes que transferissem o acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da suprema majestade, a quem eram devedores de todas as venturas. E você que seguiu nosso conteúdo até aqui, meus mais sinceros agradecimentos. Se este vídeo enriqueceu o seu conhecimento e melhorou sua compreensão e encorajamento, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para mais novidades e conteúdo. Mantenha-se fiel, permaneça vigilante e lembre-se, o plano de Deus está se desenrolando e seu reino não terá fim. Não perca o próximo episódio em Fios da Criação. E para encerrar, temos uma pergunta. Você se considera uma pessoa de fé? Comente aqui